Olá, já passou pela cabeça de alguém que a nossa conexão com a música do passado pode estar, sei lá, se desfazendo? Essa é uma pergunta bem incômoda, né? Mas é exatamente ela que está no centro de Os Fundamentos da História da Música, do musicólogo Karl Dalhaus. É um livro denso, complexo, mas que força a gente a questionar tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre a história da música. Vamos juntos, então, mergulhar nas provocações dele? Olha só, o Dalhaus já começa com um diagnóstico bem forte. Ele sentia que a nossa relação com a história estava ficando frágil. E essa ideia de crise, bom, ela virou o ponto de partida de todo o argumento dele. Mas que crise é essa, afinal? E aqui vem a primeira grande provocação do Dalhaus. Será que a história, como uma força cultural viva, está perdendo seu lugar? Ele não estava preocupado com a quantidade de livros de história nas estantes, não. A preocupação era outra. Era sobre o espaço que o passado ocupa na nossa imaginação. O ponto dele é exatamente este. A crise não está no trabalho dos historiadores, mas na relevância que a história tem para o grande público. Antigamente, parecia que o passado nos dava uma identidade, um sentimento de pertencimento. Hoje essa conexão parece cada vez mais tênue. E aqui a gente vê uma virada de chave, sabe? Pensa só, no século XIX, a história era tipo o alicerce da casa. A base sólida que explicava o presente, que dava um chão. Mas na modernidade, a coisa muda de figura. A história vira uma ferramenta crítica, usada para questionar, para desconstruir o presente. Ou seja, a história deixou de ser o alicerce para virar, basicamente, um martelo. E isso nos joga direto no dilema central da musicologia. Vamos pensar numa sinfonia de Beethoven. O que ela é? É um documento histórico? Uma janela para Viena do século XIX? Ou é uma obra de arte viva que emociona a gente profundamente, hoje? Para o Dalhaus, a história da música vive exatamente nessa tensão. O ponto crucial aqui é que toda obra musical tem uma vida dupla. Por um lado, tem a presença estética. É quando a gente ouve e ela nos toca, aqui e agora. Por outro, ela é um documento histórico, um vestígio de um tempo que já foi. O grande desafio do historiador da música é conseguir navegar nessa tensão constante entre o agora da experiência e o então do fato histórico. Essa citação resume a posição do Dalhaus de forma perfeita. Para ele, a experiência estética vem em primeiro lugar. A gente ouve a Nona Sinfonia de Beethoven como música, e não como se fosse um documento amarelado sobre a Viena de 1824. É a força dela como arte que a mantém viva no presente. Isso nos leva à próxima grande questão. Se a história da música se foca em coisas que sobrevivem ao tempo, qual é o principal objeto de estudo? Bom, para o Dalhaus, a resposta é clara, a obra musical. Mas o que exatamente isso quer dizer? Dalhaus usa o termo alemão Werk, ou obra, para definir esse objeto. Para ele, a obra é algo estável, uma forma criada por um compositor com a intenção de que ela dure. É o oposto de um evento musical que passa, como uma improvisação que acontece e depois some. A obra é a partitura, é o texto que pode ser guardado e estudado. É o pilar da musicologia tradicional. Só que aí, claro, chega o século XX e essa ideia de obra fixa, fechadinha, começa a ser bombardeada por todos os lados. De repente, surgem compositores criando músicas abertas, que são diferentes a cada execução. Críticos começam a ver a obra como uma reificação, um nome complicado para a ideia de que se está pegando a música que é viva e transformando num objeto morto. E ganha força aquela ideia de que, olha, o processo de fazer música é mais importante que o produto final, questionando a tal tirania do compositor sobre a peça. Certo. Então, se o passado musical é ao mesmo tempo presente e distante, e se a obra é um conceito tão complicado, como é que a gente pode, de fato, entender esse passado? O Dalhaus nos oferece algumas ferramentas para essa tarefa. Vamos dar uma olhada. A primeira ferramenta é o historicismo. É a convicção de que nada existe fora da história. Para entender uma peça musical, não adianta só analisar as notas. É preciso entender como ela surgiu, seu contexto, suas origens. A identidade da música está na sua história. E mais, nós, como ouvintes, também somos seres históricos. A segunda ferramenta é a hermenêutica, que é basicamente a arte da interpretação. Se o passado é um lugar estrangeiro, a hermenêutica é a ponte que nos permite visitá-lo. Mas atenção, o objetivo não é fingir que o passado é igual ao presente. Pelo contrário, é tentar entender o passado nos seus próprios termos, aceitando o quão estranho ele pode ser. E aqui a gente chega a uma das ideias mais poderosas de Dalhaus. A verdadeira compreensão histórica
Não tenta apagar a distância que existe entre nós e uma obra como A Paixão segundo São Mateus, de Bach. Em vez disso, ela incorpora essa distância à nossa experiência. A gente aprecia a obra justamente por saber que ela vem de outro tempo, de outro universo. Essa consciência da estranheza do passado, na verdade, enriquece a nossa escuta. E isso nos leva a um paradoxo que é fascinante. A gente costuma pensar que quanto mais se estuda o passado, mais familiar ele fica, certo? Pois o Dalhaus vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz que quanto mais conhecemos o passado, mais percebemos o quão estranho e complexo ele realmente era. É irônico, né? A proximidade, na verdade, só aumenta a nossa sensação de distância. Diante de todas essas ideias complexas, a pergunta que fica é: por que o Dalhaus ainda importa? O que esses argumentos, pensados décadas atrás, ainda têm a nos ensinar hoje sobre como ouvir e pensar a música? O grande legado de Dalhaus é nos desafiar. Ele nos força a pensar criticamente sobre o que é, afinal, história da música, sempre conectando ela à sociedade e às ideias da época. Ele nos mostra que o passado não está morto, ele vive no presente de formas muito complexas. E, talvez o mais importante, ele nos lembra que o papel da história não é só preservar o passado, mas sim dialogar criticamente com ele. E a gente termina com a pergunta que ecoa por toda a obra do Dalhaus. Talvez o objetivo dele não fosse tanto salvar a história, mas sim salvar a nossa capacidade de pensar historicamente sobre a música. A questão, então, continua no ar. O que a história da música, com toda a sua complexidade, ainda pode nos revelar sobre o nosso mundo, sobre o nosso presente? A resposta, ao que parece, continua em aberto. Obrigado.